Essa mulher foi levada por alienígenas e voltou com uma filha parte alienígena. Olá, pessoal! Naquela noite abafada de 30 de junho de 1983, na cidade de Indianápolis, no estado de Indiana, Debbie Tomey, uma mulher comum, mãe e trabalhadora, experimentou um episódio que mudaria sua vida para sempre. Por volta das 11 da noite, enquanto preparava a casa para dormir, uma luz branca intensa começou a banhar o quintal pelos vidros da sala. Era uma claridade incomum, densa, sem origem aparente. Debbie se aproximou da janela e percebeu que a luz não era reflexo de farol, nem de poste ou avião. Era algo que flutuava silenciosamente, pulsando como se respirasse. Não emitia som, mas parecia interferir no ar ao redor. A temperatura dentro da casa se alterou e, por instantes, tudo ficou estranho, como se o tempo tivesse desacelerado. Debbie não viu a luz se afastar. Apenas notou que, de repente, tudo estava escuro novamente. O relógio da cozinha marcava um horário que não fazia sentido. Ela havia perdido quase 1 hora, sem sequer sair de casa. Pensou em ter adormecido em pé ou se confundido, mas algo a incomodava profundamente. No dia seguinte, sua mãe, que morava a poucos quarteirões, comentou ter visto o mesmo fenômeno. Uma luz branca no céu, imóvel, logo acima das árvores. Ambas pensaram tratar-se de algum fenômeno natural ou erro de percepção, até que os acontecimentos começaram a se acumular e a estranheza se tornaria impossível de ignorar. Alguns dias depois, após visitar uma amiga próxima, Debbie voltou para casa por um trajeto que costumava fazer em 20 minutos. Mas naquela noite, quando chegou, notou que havia passado mais de 1 hora desde que havia saído. Ela não se lembrava do caminho, apenas de uma sensação contínua de estar sendo observada. Era como se algo estivesse ao seu redor, invisível, acompanhando cada passo. O desconforto foi tão intenso que, ao chegar em casa, teve dificuldade de dormir. Na manhã seguinte, sua mãe ligou, pedindo que fosse até o quintal imediatamente. O que encontraram ali foi perturbador. No meio da grama verde e bem cuidada, havia um círculo queimado, de aproximadamente 3 metros de diâmetro. O formato era perfeito, com as bordas nitidamente delimitadas. O chão dentro do círculo estava seco, endurecido, quase vitrificado. Nenhum sinal de queima por fogo comum, mas a aparência lembrava o que ocorre após uma explosão térmica localizada. O cachorro da família se recusava a se aproximar do local. Uivava e tremia sempre que se aproximava da porta que dava para o quintal. Com o tempo, começou a perder pelos, teve convulsões e adoeceu gravemente, mesmo sem diagnóstico veterinário claro. A marca, mesmo após 15 anos, ainda era visível, e durante o inverno, a neve sempre derretia primeiro naquele exato ponto. Com os dias passando, Debbie tentava seguir sua rotina, mas a inquietação só aumentava. Certo fim de tarde, sua amiga veio visitá-la com a filha pequena. As 3 resolveram nadar para relaxar. A piscina estava limpa, a água em temperatura agradável, mas assim que entraram, todas começaram a sentir mal-estar imediato. Tontura, náusea, visão turva. Horas depois, os rostos estavam inchados, vermelhos, como se tivessem sido expostas à radiação ou produto químico. Procuraram atendimento médico, mas os exames não revelaram nenhuma explicação. Nenhuma havia tido contato com substâncias nocivas. Os médicos classificaram o caso como uma reação atípica, mas não sabiam dizer ao quê. Inquieta, buscando respostas que os profissionais de saúde não conseguiam fornecer, Debbie decidiu escrever uma carta detalhada ao ufólogo Bud Hopkins. Conhecido nos Estados Unidos por estudar casos de abdução alienígena, Hopkins era respeitado pelo rigor na documentação dos relatos. Ela incluiu na carta tudo: a luz misteriosa, a perda de tempo, o círculo no quintal, os sintomas físicos e os comportamentos anormais dos animais. Para sua surpresa, Hopkins respondeu. E mais que isso, decidiu viajar até Indianápolis para investigar pessoalmente o que estava acontecendo naquela casa suburbana aparentemente comum.
Durante meses, Bud Hopkins entrevistou familiares, vizinhos e médicos. Conversou com a mãe de Debbie, com sua amiga, até com o veterinário que havia atendido o cachorro. Os relatos eram consistentes. Vários vizinhos haviam visto luzes estranhas sobre a casa, em noites diferentes. Um deles, inclusive, contou ter tentado filmar um dos fenômenos, mas a câmera falhou misteriosamente. Os eventos pareciam reais, contínuos e de difícil explicação. Hopkins, então, sugeriu que Debbie se submetesse a sessões de hipnose regressiva, técnica que usava frequentemente para tentar acessar memórias bloqueadas por trauma ou interferência neurológica. As primeiras sessões foram tensas. Debbie demonstrava ansiedade e desconforto visível, mas com o tempo, as imagens começaram a emergir. Ela começou a descrever fragmentos de uma noite de dezembro de 1977, quando tinha pouco mais de 20 anos. Contou que acordou paralisada em seu quarto. Não conseguia gritar, nem mover os braços ou as pernas. Sentia-se levitando, como se estivesse sendo conduzida para fora da casa, embora não visse nada puxando-a. De repente, estava em um ambiente desconhecido, de paredes lisas, arredondadas, iluminado por uma luz branca e constante, sem fonte identificável. Na hipnose, Debbie disse que foi colocada sobre uma mesa metálica, com as pernas elevadas, como em uma posição ginecológica. Sentia frio, mas não havia vento. Um zumbido agudo preenchia seus ouvidos, não vindo de fora, mas vibrando dentro da cabeça. Não conseguia gritar. Via formas pequenas se movendo ao redor, com olhos negros enormes e pele acinzentada. Um instrumento metálico foi inserido em seu corpo, causando dor intensa e ardência. Ela permanecia consciente, mas sem poder reagir. Descreveu o toque das criaturas como gelado, mecânico, sem empatia. Era como se estivesse sendo examinada por máquinas vivas, com funções específicas e sem qualquer emoção envolvida. Nos meses seguintes àquela lembrança recuperada, Debbie começou a juntar as peças de uma memória que parecia fragmentada. Lembrou que, em março de 1978, descobriu que estava grávida. Ficou confusa e assustada. Não havia tido relações sexuais naquele período e não conseguia entender como aquilo era possível. Os médicos confirmaram a gestação, mas ela não conseguia sentir vínculo com o bebê. Era como se soubesse, instintivamente, que algo não estava certo. 4 meses depois, acordou coberta de sangue. Foi levada ao hospital às pressas. Os exames indicaram que o feto havia desaparecido completamente, mas o cordão umbilical e a placenta permaneciam. O obstetra afirmou confuso que parecia um aborto induzido por cirurgia, mas não havia cortes, pontos, cicatrizes ou qualquer sinal de procedimento médico. Era como se o corpo tivesse removido o bebê por meios não naturais. O caso foi documentado e incluído nos registros de Bud Hopkins. Vários familiares confirmaram o episódio, inclusive a própria mãe de Debbie, que a acompanhou ao hospital. Era um evento sem explicação médica, mas com consequências físicas e psicológicas concretas. Depois desse episódio, Debbie se fechou em silêncio por anos. Tentou seguir a vida, criar os filhos, manter o trabalho. Mas algo dentro dela permanecia inquieto. A sensação de ser vigiada não desaparecia. Luzes voltavam a surgir em noites aleatórias. Animais continuavam agitados. A marca no quintal não sumia. E o sentimento de que faltava algo, uma conexão interrompida, crescia com o tempo. Foi nesse estado de fragilidade e busca por compreensão que ela voltou a entrar em contato com Hopkins, pedindo nova ajuda. Ele a incentivou a retomar as sessões, certo de que ainda havia informações não reveladas em sua mente. Foi então que, em outubro de 1983, durante uma dessas sessões de hipnose, Debbie revelou algo que mudaria completamente o rumo da investigação. Ela descreveu, com detalhes vívidos, uma nova experiência. Estava novamente em uma sala branca, sem portas ou janelas visíveis, com paredes lisas e luz suave que parecia emanar de tudo ao redor. 3 seres pequenos a observavam à distância. Suas peles eram cinzentas, os olhos grandes e escuros.
um quarto ser, mais alto e de aparência semelhante, aproximou-se dela com algo nos braços. Debbie não sabia o que era até se dar conta. Era uma criança. A menina era estranha e bela ao mesmo tempo. Tinha pele extremamente pálida, quase translúcida. Os cabelos eram finos, brancos como neve, e os olhos, enormes e azuis, pareciam absorver a luz do ambiente. Debbie sentiu um impulso imediato de proteção. Uma conexão inexplicável, como se reconhecesse aquela criança sem nunca tê-la visto antes. Tentou se mover, tocar a menina, mas não conseguiu. Os seres a impediram. Disse que ouviu, dentro da mente, uma mensagem clara. Ela é sua filha, meio humana, meio nossa. Seu nome é Emily. Debbie chorava sob hipnose, sentindo-se dividida entre o medo e o amor. E foi nesse momento exato que a primeira parte da história terminou. Debbie acordou da sessão com os olhos úmidos e uma sensação de ausência difícil de explicar. A lembrança da menina de olhos azuis não parecia um sonho comum. Era como se parte dela tivesse realmente ficado naquele lugar, suspensa em outra realidade. Nos dias seguintes, relatou ao ufólogo Bud Hopkins que sentia uma presença constante, como se Emily estivesse próxima, mesmo invisível. A conexão era emocional, mas também física. Aromas, sons e até sensações táteis lhe vinham à mente de forma inesperada. Às vezes, ouvia uma voz frágil chamando seu nome em momentos de silêncio absoluto. E por mais absurdo que parecesse, ela acreditava que Emily continuava crescendo, em algum lugar distante, porém consciente da mãe que a gerou. As semanas seguintes foram marcadas por eventos ainda mais inquietantes na casa de Debbie. Durante a madrugada, feixes de luz branca atravessavam as janelas, mesmo com as cortinas fechadas. Em uma ocasião, o rádio da sala ligou sozinho, emitindo apenas estática por mais de 2 minutos, até que uma voz sussurrada surgiu no meio da interferência e parou abruptamente. O cachorro da vizinha passou a latir em direção à casa de Debbie todas as noites, sempre entre 2 e 3 da manhã. Quando consultado, um técnico em eletricidade examinou a instalação da residência e afirmou que os fios estavam normais, sem qualquer falha ou interferência externa aparente. Era como se algo estivesse agindo sobre o espaço físico sem deixar rastros tangíveis. A família de Debbie também começou a ser afetada. Sua irmã passou a acordar no meio da noite, sentindo presenças ao redor da cama. Relatava arrepios repentinos, como se mãos invisíveis estivessem perto de seu rosto. Em uma dessas madrugadas, acordou com pequenos arranhões nos braços e marcas circulares avermelhadas no pescoço, semelhantes a hematomas. A mãe de Debbie começou a ter sonhos recorrentes com seres pequenos, de olhos negros, que apareciam no jardim da casa e a convidavam para seguir com eles. Sempre acordava assustada, suando frio e com fortes dores de cabeça. Nenhum dos médicos consultados encontrava justificativa clínica para os sintomas. Para Hopkins, os relatos eram consistentes com outros casos de abdução investigados anteriormente. Até mesmo os filhos de Debbie, ainda pequenos, passaram a relatar visões perturbadoras. Um deles disse ter visto uma menina branca, parada no corredor durante a madrugada. Descreveu-a com olhos grandes e azuis, cabelos finos e pele brilhante. Disse que ela apenas o observava, sem sorrir, sem piscar. Em outro momento, a filha mais velha afirmou ter acordado e visto luzes se movendo dentro do guarda-roupa, como se houvesse uma tempestade silenciosa dentro do móvel fechado. Esses relatos foram anotados por Hopkins, que reforçou a hipótese de que as interações não haviam cessado com o fim da gestação. Pelo contrário, pareciam ter se intensificado. Hopkins reuniu todos esses elementos em seu livro Intruders, publicado em 1987. Para preservar a identidade de Debbie, ela foi apresentada com o pseudônimo de Kathy Davis. O livro descreve detalhadamente cada etapa do processo. A primeira abdução, os sinais físicos no corpo e no ambiente, a perda gestacional e o reencontro com a filha híbrida. Os dados incluíam fotos do círculo queimado no quintal,
transcrições das sessões de hipnose, laudos médicos e depoimentos de testemunhas oculares. Embora criticado por setores céticos, o livro se tornou uma das obras mais importantes da literatura ufológica moderna, influenciando documentários e até roteiros de filmes baseados em casos reais. Anos depois da publicação, cientistas independentes analisaram amostras do solo coletadas por Hopkins no quintal de Debbie. Os resultados foram inconclusivos, mas chamaram atenção por uma particularidade. Em determinadas áreas do círculo, a estrutura do solo apresentava microvitrificação, uma espécie de fusão dos minerais causada por temperaturas extremamente altas, superiores a 1000 graus Celsius. Além disso, a presença de componentes metálicos incomuns foi identificada em concentrações anormais. Nenhuma explicação natural foi capaz de justificar os achados. Os cientistas se limitaram a classificar os resultados como anomalias térmicas inexplicáveis. Mas para Debbie, aquilo apenas confirmava o que ela já sabia intuitivamente. Algo fora do comum havia ocorrido ali. Debbie nunca buscou fama, nem lucros com sua história. Recusou propostas de programas sensacionalistas e não permitiu que usassem seu nome verdadeiro nas primeiras reportagens. Sua intenção sempre foi entender, não expor. Nas raras entrevistas que concedeu, falava com firmeza e emoção. Dizia que, embora traumatizada, não sentia ódio dos seres que a visitaram. Pelo contrário, expressava uma forma estranha de respeito, quase de aceitação. Sobre Emily, dizia sentir saudade de algo que nunca teve por completo. Acreditava que sua filha meio alienígena não era um experimento no sentido cruel da palavra, mas parte de uma tentativa de conexão entre espécies que apenas começávamos a compreender. Em uma das últimas sessões com Hopkins, Debbie relatou um sonho recorrente. Nele, caminhava por um corredor branco, sem janelas ou portas, mas banhado por uma luz suave e acolhedora. Ao final do corredor, Emily aparecia, maior, mais velha, mas com os mesmos olhos profundos. A menina estendia a mão, mas antes que o toque acontecesse, Debbie acordava. Para ela, esse sonho não era apenas uma manifestação do inconsciente, mas uma forma de contato real, em outro nível de existência. Disse acreditar que, enquanto estivesse viva, essa ligação se manteria ativa, e que talvez um dia pudesse vê-la de novo, não em sonho, mas de forma definitiva. Hoje, o quintal onde tudo começou parece comum à primeira vista. Mas moradores da região ainda relatam fenômenos estranhos. Algumas noites de verão são marcadas por uma luz branca que surge repentinamente sobre o gramado, sem emitir som. Equipamentos eletrônicos falham quando a luz aparece. Um leve cheiro metálico toma o ar. Fotógrafos amadores tentaram registrar o fenômeno, mas os aparelhos frequentemente travam. Debbie se mudou há muitos anos, mas o novo morador, sem conhecer a história, procurou a prefeitura relatando eventos incomuns na propriedade. Nada foi oficialmente investigado, mas os relatos continuam, alimentando a crença de que o lugar permanece ativo, um ponto de contato entre mundos. Apesar das décadas passadas, o caso de Debbie Tom, ou Kathy Davis, permanece um dos mais documentados e intrigantes da ufologia mundial. Com evidências físicas, testemunhos cruzados e documentação extensa, é difícil ignorar sua profundidade. Para muitos, é apenas mais uma história bizarra sem comprovação definitiva. Para outros, é uma prova de que a realidade é muito mais complexa do que imaginamos. Emily, a menina de olhos azuis, talvez nunca seja vista novamente, mas sua existência permanece como símbolo de uma fronteira rompida entre o humano e o desconhecido, e a lembrança viva de que, por mais que ignoremos, algo lá fora continua nos observando. Se essas histórias despertam a sua curiosidade, e você muitas vezes fica se perguntando o que está por trás de tantos mistérios, saiba que existem livros que trazem detalhes e até respostas para dúvidas que os vídeos não conseguem mostrar. Eu separei os livros mais procurados sobre abduções, mistérios e fenômenos inexplicáveis, reunidos em uma lista especial para você. O link está logo abaixo, na descrição do vídeo.
Se você se interessar por algum desses livros, pode adquirir diretamente por lá. E além de se aprofundar ainda mais nesses assuntos, você também estará ajudando o canal a continuar trazendo novos conteúdos. Muito obrigado por assistir até aqui.